quem não me conhece, eu me chamo Wesley, conhecido como Lero também, tá? Sou pastor dessa igreja, você acredita nisso? Sou pastor dessa igreja. Quem é que nos visita pela primeira ou pela segunda vez? Uau, glória a Deus, que bênção. A gente não quer constranger vocês, mas a gente quer honrar. Fique de pé para que os irmãos possam dar um abraço bem forte aí. Você que é da nossa igreja, vai até eles, dá um abraço ali apertado. Amém? Diga assim, ó, seja muito bem-vindo a essa casa maravilhosa. O Senhor abençoe suas vidas. Bom, meus irmãos, eu te convido a abrir suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 14. Evangelho de João, capítulo 3 e verso 14. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Quem achou, fala assim, eu amo a Bíblia. É 3, viu? Não é 13, não. Você não ama a Bíblia, não, Jeff? João, capítulo 3, verso 14. Amém? Quem achou, fala assim, eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala assim, vou acompanhar no telão agora que está certo. Amém, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3 e verso 14. A gente vai ler um único texto, um único versículo, mas você mantém a sua Bíblia aberta. A gente vai acompanhar alguns outros versículos aí do capítulo. Diz assim o texto. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos por esse tempo aqui de encontro. Senhor, nós ouviremos a Tua Palavra, nós seremos instruídos na Tua Palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que seja pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra como deve ser feito. Então eu preciso da assistência do Teu Espírito Santo, não só sobre a mim que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Dá-nos o discernimento correto, para que a gente possa acolher no nosso coração apenas aquilo que de fato for inspirado pelo Senhor, Pai. Aquilo que for gerado de maneira humana, que seja lançado fora, mas que permaneça no nosso coração apenas aquilo que vem do Senhor. Conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite, de colocar tudo isso em prática, tudo que vem do Senhor, a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa igreja numa série de mensagens. A gente gosta de pregar em série de mensagens, né? Chamada Olhos para Ver e Coração para Crer, para acolher, desculpa, né? E a gente tem falado dessa série de mensagens com o propósito de colher frutos espirituais, vidas espirituais. E hoje é o dia que talvez expressa visualmente tudo isso que a gente está falando aqui, desde o começo do ano, ao ver essas vidas que vão passar pelas águas do batismo. E é um dia muito feliz. Para mim como pai, porque 2 dos meus filhos, né, vão se batizar. Para mim como pastor também, por ver a Carol e a Bia aqui também se batizando. E para nós como igreja. O tema nosso para esse ano é colheita, né? E nada melhor do que nós vermos a colheita acontecendo, como nós vamos testemunhar aqui hoje. Eu tenho um grande privilégio de ver os meus filhos nascerem 2 vezes. Eu pude acompanhar o parto tanto do Benjamin quanto da Bianca, e agora eu posso vê-los nascendo novamente, mas agora para uma vida espiritual, uma vida gerada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, né? É um texto em que narra o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ao longo desse capítulo 3, você vai ver Jesus confrontando um grande mestre. E é importante que a gente saiba quem é Nicodemos. Nicodemos, ele é um homem rico. Nicodemos é um homem que faz parte da maior corte religiosa da época, que era o Sinédrio. Nicodemos era um homem conceituado entre os fariseus da época, um bom religioso. Se a gente pudesse trazer para os nossos dias de hoje, é o cara que vai todo domingo na igreja, é a pessoa que se envolve, é a pessoa que faz um monte de coisa. Nicodemos é esse. Nicodemos é esse que tem muita informação sobre Jesus. Tem muita informação sobre o texto bíblico, mas tem pouca experiência e pouco conhecimento sobre de fato quem é Deus e sobre quem ele estava falando ali, que era Jesus Cristo. Há muita informação no mundo hoje. Há muita informação. Quem joga bola aí em futebol de várzea sabe, né? Pessoal, até quem é ateu, antes de começar o jogo ali, ele se reúne em roda, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? A pessoa, ela está ali, se reúne na roda ali, faz aquela oração.
Tem gente que tá bêbado, tem gente que vai estar ali. Então o mundo está cheio de informação a respeito de quem Jesus é. Mas falta no mundo a experiência e o conhecimento de fato de quem Jesus é. Falta para o mundo um relacionamento pessoal com Jesus, o Cristo. Há muita informação, as pessoas sabem muito sobre Jesus. A gente entra em qualquer rede social e tem lá um versículo bíblico que alguém posta, tem ali uma mensagenzinha, uma devocional, então a gente é o tempo inteiro bombardeado de informação sobre Jesus. Só que essa informação ela é superficial se nós não desenvolvermos com Jesus um relacionamento, que é justamente o que eles estão testemunhando aqui hoje. Porque quando nos foi dado a ordem, Jesus diz assim: ide por todo mundo e façam discípulos. Não foi para converter ninguém, não. Não foi só para trazer gente para a igreja dia de domingo. Não. Jesus disse para fazer discípulos. O que é um discípulo? É quem se senta aos pés do seu mestre para ouvi-lo, para conhecer, para desenvolver com o seu mestre uma experiência e um relacionamento profundo. Um discípulo é aquele que quer ser parecido com o seu mestre. E Jesus, enquanto missão, nos deixou esse encargo de fazer discípulos. Eles estão aqui testemunhando a saída de uma multidão daqueles que têm informação sobre Jesus para viver um relacionamento pessoal, para conhecer Jesus de fato. Por exemplo, se você já teve a oportunidade de conhecer alguém famoso, vamos pegar aqui alguém bem famoso que fez um show, inclusive no Brasil esses dias aí, a Lady Gaga, né? Então, a gente sabe, tem muita informação sobre ela, não tem? A pessoa sabe o que ela gosta de comer, onde ela gosta de ir. O Neymar, o pessoal sabe o helicóptero que ele tem, o carro que ele dirige, aonde que ele vai. Mas se você pegar a relação das pessoas que têm informação sobre ele, com a relação das pessoas que conhecem e se relacionam com ele, é muito pequeno. Muita gente conhece muito, tem muita informação, mas pouca experiência relacional com ele. E assim é com Jesus também. Muitas pessoas têm muita informação, mas pouco conhecimento e pouco relacionamento sobre quem Jesus Cristo é. Nicodemos é um desses que está conversando com Jesus. O Deus encarnado está diante dele e ele não está entendendo o que Jesus está falando. O texto que nós lemos aí no versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Importa desenvolver um relacionamento agora com Jesus. Jesus vai dizer que crer nele significa vida e vida eterna. Jesus vai dizer para Nicodemos que aqueles que creem em mim experimentarão uma vida, e uma vida abundante, uma vida que é eterna. Acompanhe comigo aí no verso 14 e verso 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Agora o verso 16, que quem tem muita informação sobre Jesus, né, ou conhece Jesus, sabe provavelmente de cor, não é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que me pega nesse texto? Quando Jesus escreve assim, quando João escreve assim, de tal maneira. Porque a impressão que eu tenho é que João está tentando descrever o tamanho do amor de Deus. E ele está procurando alguma palavra que possa expressar o tamanho do amor de Deus. E eu tenho para mim que ele não encontra uma palavra para dar um significado do tamanho do amor de Deus. E aí ele diz, então, é um amor de tal maneira. De que maneira é essa? Não sei, é de tal maneira. É inexplicável, é imensurável o amor que ele tem para todos nós. O amor sacrificial ao ponto de dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado. Do que é que Jesus está falando? Se você voltar a sua Bíblia lá em Números 21, vai contar uma história interessante, porque o povo está caminhando no deserto e eles estão de fastio,
Se o seu Adalto estivesse aqui, ele falaria isso, né? De maná. Eles não querem mais comer maná. E aí eles começam a murmurar: por que o Senhor nos tirou do Egito? Para a gente morrer de sede? Porque não nos tem água e nem pão nesse deserto. A única coisa que tem é esse maná aqui que a gente não aguenta mais comer. Eles estão reclamando da provisão de Deus. E aí então o Senhor levanta serpentes de fogo, e a Bíblia diz que essas serpentes saem no meio do povo e começam a picar todo mundo. E são serpentes que possuem um veneno mortal. E aí Moisés começa a interceder ao Senhor para que o povo não morra. E aí Moisés vai e ora ao Senhor: tende misericórdia, porque o povo pecou contra o Senhor. O Senhor então dá uma ordem para Moisés e diz assim: construa uma serpente e erga ela numa estaca. E todo aquele que vier diante da serpente e olhar para ela será curado do seu mal. E aí Jesus vai dizer: assim como Moisés levantou essa serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque lá no deserto, aqueles que desobedeceram a Deus, ou aqueles que pecaram contra Deus, tinham que reconhecer o seu pecado e olhar para a serpente que foi levantada para ser curada. Agora quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós olhamos para Cristo Jesus que foi levantado na cruz, nós também somos curados. Assim como a serpente tinha poder para curar o povo do seu pecado contra Deus, nós que olhamos para Jesus Cristo, que foi levantado na cruz, ao olhar para Ele, ao reconhecer os nossos pecados, a cura e salvação. Porque assim como a serpente foi levantada, Jesus também foi levantado para trazer salvação para todos que creem em seu nome. E o que eles estão fazendo aqui hoje é um testemunho público dessa fé em Cristo Jesus. Eles estão testemunhando essa fé. Eles estão testemunhando que eles reconhecem o seu pecado, que eles olham para Jesus que foi levantado na cruz e que eles recebem a salvação que vem e que emana da cruz do Calvário. Eles vão dar um testemunho público daquilo que aconteceu no coração deles. Nós não podemos sondar o coração de nenhum deles. Mas como que eles podem testemunhar a salvação? Publicamente confessando Jesus como Senhor e Salvador. O versículo da nossa igreja é Romanos capítulo 10, verso 9. O que diz Romanos capítulo 10, verso 9? A saber, de que com a sua boca confessares o Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa Jesus Cristo como Senhor. O que eles estão fazendo é, com a boca deles, com o batismo deles, eles estão testemunhando publicamente a fé em Cristo Jesus. Eles estão dizendo publicamente aquilo que eles carregam no coração. É a mesma coisa. Quem aqui está apaixonado pela esposa, pela namorada? Está apaixonado? Olha o pessoal, os homens assim também assim. Cuidado, levanta direito, senão vai ter briga em casa. Eu aqui, ó. Ué? Mas quando você está amando, a mulher que cutuca, né? Levanta, lá em casa a gente conversa. Não é verdade? Pô, Marcão, pode baixar, Marcão. Mas quando a gente está amando, a gente tem o costume, aqui já pega a visão os homens aí, né? De presentear as esposas, né? As namoradas, né? Fala, né? A gente tem o costume, né? Só que o presente que a gente dá não é o amor que a gente tem. Não é. No meu aniversário, sabe o que eu ganhei da Neide? Uma bandeja de coxinha, você acredita? Eu espero que o amor dela por mim não seja uma bandeja de coxinha. Mas o presente que a gente recebe é o quê? É uma expressão daquilo que está no nosso coração. Então você dá um presente como uma forma de expressar o sentimento que você tem. Porque aquela pessoa, ela não consegue sondar o seu coração. E que maneira que você tem? Você tem que fazer algo que seja visível, para que a outra pessoa possa perceber que você a ama. E quando eles estão aqui passando pelo ato do batismo, é a mesma coisa. A gente não consegue sondar o coração deles, mas eles estão nos presenteando hoje com o testemunho deles, da fé em Cristo Jesus, do amor por aquele que nos salvou.
Essa é a maneira pública deles demonstrarem aquilo que está em seus corações. O batismo salva? Não. Se salvasse, sabe, a gente ia fazer botar um balde assim, cheio de bexiga d'água e sair na rua, tacando em todo mundo. Eu te batizo em nome de Jesus, pá! Mas não salva. Por quê? Porque se a pessoa desce nas águas, mas o coração não está inclinado ao Senhor, foi só um banho numa água gelada. Se bem que nem está gelada, né, Marquinhos? Já está ali, já aquecida. Então vai ser só um ato que a pessoa fez que não faz sentido nenhum. O batismo não tem poder de salvar ninguém, mas ele testemunha sobre a salvação. Ele testifica a salvação. Eu venho publicamente dizer que eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. E por que é importante se batizar, meu irmão? Por que é importante para vocês se batizarem? Eu anotei aqui algumas razões porque é importante a gente se batizar. Lá em Mateus capítulo 10, verso 32, Jesus vai dizer assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma vez eu fui fazer um casamento e eu fiz o curso de casamento com os 2 noivos, mas eu e a minha esposa, a gente só conhecia os noivos. A gente não conhecia mais ninguém. A gente só conhecia os noivos. E aí a gente foi fazer o casamento, né? Eu era o pastor que ia fazer o casamento, só que eu esqueci aqueles convitinhos, sabe, que individual para você apresentar na entrada. E aí quando chegou, o segurança veio: por favor, seu convite. Aí eu: convite? Aí eu procurei nos bolsos, não achei. Aí ele falou para mim assim: não, tudo bem, qual que é o seu nome? Eu falei: Wesley. O nome da sua esposa? Eu falei: Neide. Aí ele procurou na lista lá, não tava nosso nome. Aí eu falei para ele: mas eu sei o nome do noivo e da noiva. Só que quando eu olhei para frente, tinha uma placa enorme escrito o nome do noivo e da noiva. Eu falei: acho que não vai convencer ele que eu, né, de fato conheço o noivo e a noiva. E aí ele estava ali caçando e procurando. Eu falei: amigo, eu não conheço ninguém aí, eu acho que eu só conheço o noivo e a noiva. Ele falou assim: vamos tirar a prova. Se você souber o nome do pai do noivo, deixa você entrar. Aí eu falei: não sei. Aí ele falou assim: da noiva? Eu falei: também não sei. Aí ele falou: você não sabe o nome de ninguém? Nem de um irmão? Eu falei: não sei de ninguém, eu só sei do noivo e da noiva. Aí eu disse uma frase que mudou o cenário. Eu falei: mas o noivo me conhece. Ó, pega a visão, o noivo me conhece. Aí ele falou assim: o noivo te conhece como? Aí eu falei: porque eu sou o pastor que vou fazer o casamento. Aí ele: por que você não falou antes? Aí ele falou assim: seu nome está na lista. Eu falei: mas eu falei meu nome? Ele falou: não, tá aqui, ó, pastor. Aí sabe por que eu entrei no casamento? Porque o noivo me conhece. O batismo é você testificar e você confessar aqui diante dos homens publicamente Jesus como Senhor e Salvador. E quando chegar no céu, nos portões da eternidade, que alguém chegar e falar assim: seu nome está na lista, você vai falar assim: eu não sei se o meu nome está na lista, mas o noivo me conhece. O noivo me conhece. O noivo me conhece. E ele disse que se eu confessá-lo diante dos homens na terra, ele me confessará diante do meu Pai que está nos céus. Sabe o que ele vai dizer para nós nesse dia? Vinde, benditos do meu Pai, possuí a terra que vos está preparado por herança. Entra para o gozo do teu Senhor. Porque nós testemunhamos publicamente de Jesus aqui na terra. E chegará o dia em que na eternidade ele testificará, ele confessará a nós diante do Pai Celestial. Isso é maravilhoso, meu irmão. Imagina, Jesus falando: não, pode deixar entrar, Pai, que isso aqui eu conheço. Você vai entrar metido no céu. Você vai entrar falando: toca o forró aí, aqui, forró para sempre agora. Amém? Então o primeiro motivo pelo qual é importante se batizar é justamente porque nós confessamos publicamente diante dos homens Jesus como nosso Senhor e Salvador. Outro motivo pelo qual é importante se batizar é porque nenhum de nós viu Jesus. Ô pastor, que coisa estranha. Você já viu Jesus pessoalmente, Carol? Assim, apareceu na sua frente. E você vê, não? E você vê? E você vê? Também não, né? Eu também sou louco para ver Jesus assim, dar um abraço nele e tal. Mas eu nunca vi Jesus. Certa vez, quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam com medo
e estavam reunidos a portas fechadas. E a Bíblia diz que Jesus se coloca no meio deles. Na minha versão ele diz assim, salve, mas na Bíblia diz, paz seja convosco. E aí ele começa a conversar ali com os seus discípulos. E Tomé, por alguma razão, não estava com eles. E aí Jesus vai embora. Quando Jesus vai embora, Tomé chega. E os discípulos falam, Tomé, você não vai acreditar, Jesus esteve aqui com a gente. Tomé diz o quê? Eu não acredito. Eu só vejo se eu tocar nas suas feridas, se eu tocar nas suas cicatrizes, aí eu vou acreditar que de fato é Jesus Cristo. A Bíblia diz que passam 8 dias, eles estavam reunidos novamente, a portas fechadas, Jesus chega novamente, salve, paz seja convosco. E aí Tomé, ele vira para Tomé e diz assim, Tomé, vem aqui, toca em mim, veja que sou eu mesmo, toca na minha lateral aqui, perceba que sou eu. A Bíblia diz que Tomé diz uma frase que todos nós costumamos dizer, né? Deus meu. E aí Jesus diz, por que me viste? Creste, Tomé? Está me vendo porque você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Você é um bem-aventurado porque você não viu Jesus, mas você crê nele. Você crê nele. A fé deles é tão incrível que eles não viram, mas estão aqui dispostos a descerem as águas do batismo publicamente para dizer, para testificar que eles não viram, mas eles crerem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Outra importância, né, do batismo é porque é uma confissão voluntária. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, vai dizer que não há joelho no céu, na terra ou debaixo da terra. Não há língua no céu, na terra ou debaixo da terra que não vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então o batismo ele é importante por quê? Porque é uma confissão voluntária. Você está sendo obrigado a batizar aqui? Você está, Bianca? O pai vai pegar você. Brincadeira. Você está sendo obrigado, Bianca? E você, Benjamin, está sendo obrigado? Eles estão de maneira voluntária confessando Jesus como seu Senhor. Por que isso é importante? Porque vai chegar o dia, porque Jesus veio a primeira vez da maneira mais humilde. Nasceu numa manjedoura, num lugar que era para colocar comida para animais. Nasceu numa estribaria, nasceu numa família humilde, filho de carpinteiro. Ele veio da maneira mais humilde possível. Mas a Bíblia diz que ele voltará da maneira mais gloriosa possível. Se ele veio da maneira mais humilde, ele voltará da maneira mais gloriosa possível. E nessa volta de Jesus gloriosa, ai daqueles que não o confessaram de maneira voluntária, porque o confessarão de maneira compulsória. Então todos aqueles que confessam a Jesus, confesse de maneira voluntária. Fala, Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu Senhor, como Senhor da minha vida. Porque vai chegar o dia em que não importa se você crê ou não, o seu joelho vai se dobrar e a sua língua vai ter que confessar Jesus como Senhor. Que seja de maneira voluntária, porque de maneira compulsória vai ser um pouco complicado. Então eles estão aqui hoje testificando de maneira voluntária a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, nós colocamos essas vidas diante do Senhor, essas vidas que levantaram suas mãos, nós colocamos essas vidas que passarão pelas águas do batismo, e nós cremos, ó Deus, que eles experimentarão uma vida nova em Cristo Jesus, Pai. Que o velho homem morreu e que nasce agora uma nova criatura gerada no Teu Espírito Santo, inteiramente para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. É a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.
Vou me retirar agora, fazer minha maquiagem, brincadeira. Para me preparar para o batismo. A gente conversou ali com os diáconos, 1 minuto e meio, né? Já é o suficiente ali, mergulhado nas águas, né? 1 minuto e meio para vocês ficarem ali. Brincadeira, tá?